Senhores, bem-vindos de volta ao canal Deus Acima de Tudo e Todos. Hoje, finalmente, vou fazer o meu bull case em Tesla em português. Já fiz vários vídeos em inglês, um monte de gente pediu para eu fazer em português. E é o que eu farei hoje. Lembrando, não é conselho de investimento, é tão somente para fins de educação e entretenimento. Eu estou comprado em Tesla 95 ou mais por cento do meu portfólio, então fica esse disclosure aqui, essa abertura de informação. Lembrando que não é conselho de investimento. Sou formado em MBA, Finanças e Controladoria, não exerço a profissão, portanto, estou fazendo esse vídeo em caráter educativo e entretenimento. Não comprem, não vendam ativos baseado no que verem nesse vídeo. Quem quiser saber mais sobre o meu bull case, além do que eu vou falar hoje, o que é bull case? Bull case é uma tese otimista de onde pode ir um ativo e geralmente enumera as razões pelas quais uma pessoa está comprada numa ação ou empresa, que é o que eu farei hoje. Quem quiser mais detalhes, leia o meu livro Tesla em 2030, bull case explicado, porque estou comprado no TSLA 34, valuation ano a ano, disponível na Amazon por R$ 9,99, um livro curto, 75 páginas, no qual eu vou ano a ano falando sobre, acho que até estou com ele aberto aqui em inglês, com planilhas, com produtos, com detalhes de margem, detalhes de unidades vendidas, etc, 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 até 2030, produtos que ainda não foram anunciados, uma série de informações interessantes. Dá para ler no tablet, no PC, no computador, no smartphone ou no próprio Kindle. Se houver um número significativo de pessoas interessadas no comentário que eu faça uma versão impressa, posso fazer também. No momento não está disponível a versão impressa, somente livro digital. Então vamos lá. Existem três teses relevantes no caso da Tesla. Três teses importantes no meu bull case da Tesla. A primeira são os carros elétricos. A segunda é o robotáxi e FSD, que é o piloto automático da Tesla, mas dizer piloto automático não faz jus ao que é o que a Tesla oferece nesse campo. Vou mostrar para os senhores. Vou mostrar para os senhores do que eu estou falando aqui quando eu falo Full Self-Driving, FSD da Tesla. O cidadão aqui, Mars Catalog, que é um excelente canal de YouTube, ele colocou o destino que ele queria no carro. Esse é um carro da Tesla. E o carro está guiando. Aqui nós vemos nessa tela o que o carro está vendo e pensando. Vocês percebam que o carro ele enxerga muito melhor que um ser humano. Ele enxerga atrás, enxerga dos lados, enxerga à frente. Ele vê tudo que é relevante para conseguir dirigir. Ele consegue perceber placas, consegue perceber limites de velocidade, etc, etc. Então nós vemos aqui, ele está saindo imagino eu, de um aeroporto e está encaminhando para um destino qualquer. O Romar aqui, ele não está usando os pedais, não está usando a direção, não está usando marcha, nada disso. O carro está fazendo tudo sozinho. Está indo a 20 milhas por hora nesse momento. Se você pedir para ele ir mais rápido, ele vai. Veja, o carro está vendo aqui que vem um carro vindo na outra direção. É um carro que quando a gente está dirigindo, quando vê um carro fazendo isso, você já começa a ficar nervoso. Então, primeira etapa, a primeira vantagem é que você já não passa mais tanto nervoso. O carro dirige de 10 a 100 vezes mais seguro do que um humano. E percebe 5 a 10 vezes mais do que um ser humano percebe. Então, mas se falhar a internet não faz diferença nenhuma. É o computador do carro que está dirigindo, não é alguém numa internet, nada disso. Como ele consegue fazer isso? Com câmeras e inteligência artificial, dirige de 5 a 10 vezes mais seguro que um ser humano. Então, isso faz parte da tese robotáxi. O que seria o robotáxi? Seria quando esse sistema que eu estou mostrando para os senhores se tornar realmente como se fosse um Uber. E isso que vai acontecer no dia 8 de agosto desse ano, daqui 31 dias, vai haver uma apresentação da Tesla na qual eles vão fazer
a revelação de qual vai ser o produto, de como que é esse robotáxi, um carro que na verdade é esse produto que eu estou falando, que vai fazer somente isso, vai dirigir sem ninguém ter que pilotá-lo e tal. Esse produto vai ser revelado, não só o produto, mas como vai ser a monetização, etc, etc, etc. Isso vai acontecer daqui 31 dias. Essa é uma das razões pelas quais eu acredito que a Tesla vai subir muito mais ainda esse ano. Aqui está uma lista das empresas mais valiosas do mundo. Primeira, Microsoft, 3,4 trilhões. Apple, mesmo valor. Nvidia, logo atrás, 3,1. Google, 2,3. Amazon, quase 2,1 trilhões. Saudi Aramco, empresa de petróleo, 1,8 da Arábia Saudita. Facebook vale 1,3. TSMC vale 958 bi. Berkshire Hathaway do Warren Buffett, 800 bi. Eli Lilly, 800 bi. Broadcom, 797. Tesla em 12, com 787. Então, se a Tesla fosse se tornar a mais valiosa do mundo hoje, ela teria que aumentar de valor 5 vezes. O preço dela, valor não, preço 5 vezes para passar a Microsoft. Então, mas vocês me falam, mas por que ela passaria? Vamos lá, vamos discutir isso. Primeiro vamos falar sobre o modelo de negócios da Tesla com veículos. Estou segurando, como os senhores sabem, escrevi um livro a respeito, até para me ajudar a ter confiança em manter comprado 95% do meu capital, está comprado em Tesla. Se a Tesla continuar subindo, vai ficando cada vez maior. Se ela parar de subir, daí eu vou colocando dinheiro novo em outras coisas, conforme eu vou recebendo meus salários. Mas tenho cerca de 6 anos de trabalho, 6 anos de salário guardados em Tesla hoje. É a minha posição hoje, espero que chegue a 60 anos de salário, ou pelo menos 30 anos de salário ainda esse ano. 60 anos de salário no longo prazo, pode ser até mais, porque eu acredito que a Tesla tem um potencial enorme de valorizar. Vamos ver esse potencial ocorrendo aqui. No meu modelo, no livro, eu falo de 20 milhões de veículos em 2030 por ano. Vamos supor que a Tesla consiga somente 10 milhões, metade do que eu espero para 2030. Então, hoje a Tesla está produzindo cerca de 2 milhões de veículos por ano. Vamos supor que ela chegue a 10 milhões em 2030, ok? O lucro médio hoje está por volta de 7 mil dólares. Vamos baixar para 5 mil dólares por veículo. Isso dá 50 bi por ano de lucro. 50 bi por ano de lucro. Considerando um PL de 30, que é um PL aceitável, nós teríamos 1,5 trilhão de valuation hoje. Ou seja, somente nesse case nós teríamos que dobrar o preço da Tesla para chegar hoje está 700 bi, então para chegar no 1,5 trilhão dobraria. Wagner, mas é bem diferente do que você falou. Dobrar, muito bom, tal, até em 5 anos dobrar é legal, mas não foi isso que você falou. Calma que eu estou falando de veículos ainda. Agora vamos falar, senhores, sobre o táxi. Vamos supor que a Tesla produza esses robotáxis, esses carros que vão dirigir sozinho e vão funcionar como Uber. Você chama no aplicativo, ele vem, te busca, etc, etc. Ok? Antes disso, vamos supor, vamos falar sobre FSD, ok? Esse produto aqui, esse produto é um produto atraente para os senhores? Eu acredito que sim, Então vamos supor que em 2030, estamos falando de 2030, né? A minha tese é daqui 6 anos. Em teoria eu vou segurar mais 6 anos. A Tesla pode ser que eu segure muito mais, mas no mínimo 6 anos. Então estamos sempre falando de 2030. Vamos agora falar sobre FSD aqui. Deixa eu tirar isso aqui, que eu não vou usar isso por enquanto. Então, ok. Então eu vou falar sobre o produto FSD. O que é FSD? Eu já mostrei para os senhores o que é FSD. É esse produto aqui. Os senhores pagam uma mensalidade, 100 dólares, vamos supor, 200 dólares, não sei quanto que vai ser. Quanto melhor for o produto, mais a Tesla vai cobrar. Imagina que hoje seja de 100 a 200 dólares. E o veículo dirige para os senhores.
Imaginem uma viagem de 8 horas e os senhores, ou sei lá, de Serra Negra a Campinas, ou de uma cidade qualquer a outra cidade qualquer, com uma estrada tensa. Isso aqui para mim é uma estrada tensa, 4 vias, aqui 3 vias. E os senhores terem a oportunidade de não ir tenso, não ir nervoso, não ir preocupado o tempo todo, mas poder relaxar, poder realmente tomar um café e ficar olhando a paisagem e ficar tranquilo sabendo que o seu carro dirige 5 a 10 vezes melhor do que você no seu melhor dia. Isso é um produto valioso. Então vamos supor, senhores, que se a Tesla chegar a 10 milhões de unidades por ano em 2030, ela tem uma frota acumulada no final de 2030, porque hoje deve ter 6 milhões. Isso vai aumentando exponencialmente. Então vamos supor que eles cheguem a uma frota de 40 milhões de veículos em 2030. 400 mil, 40 milhões. Ok? Vamos supor que eles cobrem $200 por mês de cada pessoa para poder ter o FSD, que é um chofer, um chofer particular. $200 por mês, mesmo, eu estou falando obviamente do mundo, não do Brasil. O Brasil, nós todos somos pobres, uma terrível dificuldade, mas a Tesla trabalha em 150 países, trabalhará em 150 países. Vamos supor que na média seja $200 por mês. Mesmo no Brasil seria baratíssimo. Imagine por R$1.000 por mês, $200 são R$1.000. Os senhores têm um chofer particular. Uma pessoa que por uma razão qualquer está debilitada, a capacidade dela de dirigir, ela volta a ter liberdade, ou até mesmo para trabalhar como Uber. Por R$1.000 por mês você vai trabalhar como Uber, mas na verdade você está só supervisionando aqui. Um exemplo, né? Então você vai ter o prazer de viajar sem tensão nenhuma e ganhar dinheiro. Então, mesmo no Brasil seria atraente. Em outros países, então, é de graça. Então vamos supor, $2.400 por ano. De onde se tirou esse valor, Wagner? 200 por mês vezes 12 meses por ano, ok? 40 milhões a frota da Tesla. Vamos supor que metade dessa frota, metade dessas pessoas utilize o serviço. Quando tiver absolutamente... Não, vamos dizer 25%. A mesma quantidade que está aqui, 10 milhões... 10 milhões da frota de 40 milhões utiliza. Então nós temos aqui 2.400 vezes 10 milhões, 24 milhões, isso aqui vezes 30 PL, 720 bilhões de dólares em PL. Ou seja, no total vai ser isto mais isto. 2.2 trilhões, a gente sabe que está 700 bilhões hoje, então, considerando o FSD, com um take rate, que é a quantidade de pessoas que adotam, de somente 25% dos veículos, de um chofer particular, de 2,2 trilhões, ou seja, x3, 3 vezes o valor de hoje. Somente a FSD, somente esse produto aqui que já está nas ruas, já está funcionando, já está funcionando normal. Ó, ele dirige melhor que um ser humano, te leva para onde você quiser, não é só em rodovia, no centro da cidade também, é de longe o melhor piloto automático do mundo. Não pode nem chamar de piloto automático, porque o que eles chamam de piloto automático hoje é só manter a mesma velocidade, tem um sensorzinho ou outro tal para ajudar. Ou seja, é um produto único, ok? E eu estou considerando somente 25% e já dá isso aqui, e somente com os veículos já daria isso, né? Já daria 2x. Agora vamos falar, senhores, de robotáxi, que é o X da questão aqui, robotáxi, ok? Então, esses produtos robotáxi, vamos supor que a Tesla não venda esses produtos.
mas produza e coloque na rua eles mesmos. Começa nos Estados Unidos, cidades seletas, vai ampliando, conforme vai percebendo que o produto está funcionando bem. Lembrem-se, esse robotáxi não é igual ao FSD. Não tem ninguém dirigindo esse carro. Você chama pelo aplicativo, vem um carro sem ninguém dirigindo, ele te leva para o seu destino. Você paga com o aplicativo mesmo, como Uber, e o veículo continua rodando e fazendo dinheiro. 24 horas por dia rodando, somente para abastecer a bateria, porque é um veículo elétrico. Então, 1 hora por dia parado, 23 rodando. Então, vamos supor, senhores, que eles cheguem a uma frota de 10 milhões de veículos em 2030. Que eu acho pouco, mas vamos dizer 10 milhões de veículos em 2030. E vamos supor que esses veículos produzam 12 mil dólares de lucro por ano. Da onde você tirou esse valor, Wagner? É muito simples. $1.000 por mês de lucro, ou seja, 300 dólares por dia de lucro. Um veículo que trabalha 23 horas por dia rodando, acredito eu que é um valor aceitável para colocar. Ou seja, 12 mil dólares por ano. Entenda uma coisa, vendendo veículos vendidos. Como muda totalmente a tese da Tesla com o robotáxi. Veículos vendidos, 5 mil dólares por unidade. Uma única vez. A Tesla nunca mais vai ver esse dinheiro. FSD e robotáxi, o mesmo veículo produz esse lucro aqui todo ano. Então vamos supor que um veículo com FSD, a pessoa fica 10 anos com esse veículo, vamos supor 5 anos com esse veículo. Ele vai produzir 2.400 vezes 5, 12 mil dólares também. Mas eu estou falando ano a ano. Tudo bem que eu estou jogando PL aqui, então não tem problema. 12 mil dólares vezes 10 milhões de veículos dá um valor que não dá para ver, mas aqui dá 120 bilhões de dólares por ano. Igual a isso vezes 30... 3,6 trilhões, então 3,6 mais 2,2, 5,8, a gente divide isso aqui, é mais fácil dividir 5.820 dividido por 700, que é o valor de hoje, 720, 8 vezes, então x 8 vezes, ok? Então, sendo extremamente conservador com a quantidade de veículos na rua em 2030, porque não tem razão nenhuma para ser só 10 milhões de robôs. Nós estamos falando, senhores, se vocês têm uma ideia de como é pouco 10 milhões de robotáxi na rua, são vendidos 100 milhões de veículos por ano no mundo. 100 milhões de veículos por ano no mundo vendido. Nós temos uma frota de quase 3 bilhões de veículos no mundo. Então, se nós falarmos, vamos supor que a Tesla esteja operando em 100 países, são somente 100 mil veículos em cada país. Ou seja, praticamente você vai ter dificuldade para ver esses veículos. Não vai ser algo tão comum assim. Mas já torna o valuation 8 vezes. Então pensem, por exemplo, se nós jogássemos aqui 100 milhões, depois eu tiro, mas só para os senhores terem uma ideia do quanto é maluco isso. Se a Tesla acumular uma frota de 100 milhões de robotáxi, daí a gente fala de 38 trilhões de dólares em valuation, ou seja, 50 vezes o valor de hoje. Se você tem 500 mil reais investidos, você teria, vamos ver, 500 vezes 50 é igual a 25 milhões de reais. Ou seja, 50 vezes mais. Mas vamos voltar ao primeiro valor, ok? Agora vamos falar sobre o Optimus Droid. Ok?
ok? Optimus Droid. O robô da Tesla, deixa eu só mostrar para os senhores aqui. Optimus Tesla. Só para os senhores terem uma ideia do que eu estou falando aqui. Esse robô, que ainda obviamente não está sendo vendido, mas vai chegar a terceira iteração dele no final do ano e vai começar a ser produzido em escala o ano que vem. O robô operário da Tesla, capaz de trabalhar em fábricas, ele será cuidador de idosos, será capaz de tocar o piano, tocar instrumentos musicais, cozinhar, limpar uma casa, levar o seu cachorro para passear, trocar as roupas de uma pessoa inválida, dar um banho na pessoa inválida, trabalhar, por exemplo, embaixo d'água, sob pressão que o ser humano não poderia, trabalhar numa situação que os gases que emite uma usina, alguma coisa, poderiam matar uma pessoa. Esse produto estará no mercado até o final do ano que vem, pelo menos trabalhando nas fábricas da Tesla, ok? Detalhe, esse produto ele pesa, sei lá, de 70 a 80 quilos, vamos supor. Pode ser até um pouco menos, eu acredito que é de 70 a 80 quilos. Um veículo, um carro, pesa 2 toneladas. Então, se você pensar assim, 2.000 quilos, 2 toneladas, dividido por 80 quilos, 25. Então, com o mesmo esforço que a Tesla produz um carro, ela produz 25 droids, guardadas algumas devidas proporções, porque o chip da inteligência artificial do robô, ele é inteligente artificialmente, ele vai ter uma voz, você vai poder escolher a personalidade, a voz, se você quiser a voz de uma pessoa famosa, se você quiser a personalidade engraçada ou séria, ou etc, etc, você vai escolher tudo. Vamos supor que o senhor tem um parente idoso, e quanto custa para ter um cuidador na casa? R$2.000, R$3.000 no mínimo. E esse cuidador vai ficar o quê? Vai ficar 8, 9 horas lá no máximo. Vamos supor que, em média, a Tesla consiga alugar esses veículos, Primeiro vamos falar de unidades produzidas. Se com o mesmo esforço que a Tesla faz um veículo, ela faz 25 robôs, então vamos colocar 250, 250 milhões de robôs, a frota da Tesla em 2030. 250 milhões de robôs é muita coisa, Wagner. Dá 250 milhões dividido por 5 anos, dá 5 mil... não sei quanto dá. 250 milhões de robôs por ano dá 50 milhões de robôs produzidos por ano, que daria 5 milhões dividido por 12, 5 milhões, 1, 2, 3, dividido por 12, igual a 5 milhões dividido por 12, 400 mil robôs produzidos por mês. Sim, mas ele é 25 vezes mais fácil de produzir do que o carro. Então, tudo bem, pode ser que eu esteja exagerando. 250 milhões é muita coisa para ter uma frota de tudo isso até 2030. Ok, vamos colocar 100 milhões de robôs. 1, 2, 3, 1, 2, 3, ok? Dividir para bem menos da metade do que eu imaginei que seria possível. E vamos supor que a Tesla alugue esses robôs por $1.000 por mês. $1.000 por mês, para o Brasil é bastante, é R$5.000, mas esqueçam o Brasil por um momento, ok? Vamos supor que a Tesla faz um modelo de negócios que em Abu Dhabi custa $2.000, no Brasil que custa $500, nos Estados Unidos custa 1.000, entendeu? Um modelo variável que um lugar compensa o outro e uma média chega a $1.000 por mês. Se bem que, se eles puderem ter um cuidador que é enfermeiro, que é cozinheiro, que limpa a casa, que faz companhia, conta histórias,
monitora um parente, que os senhores obviamente vão visitá-lo todo dia, se possível, ficar 2, 3 horas, mas o robô fica 24 horas por dia, fazendo companhia, cuidando, atendendo todas as necessidades do seu ente querido. Não vale $1.000 por mês, se os senhores puderem pagar? 100 milhões de robôs, eu estou falando num universo que vai ter provavelmente 10 bilhões de pessoas, a população da Terra em 2030. Então eu estou considerando que 1% da população, 1%, certo? Parem para pensar, 1% da população humana possui um desses robôs, sendo que a grande maioria vai estar trabalhando em fábricas, não vai estar trabalhando como enfermeiro, cozinheiro, etc, etc, babá, enfim. E eles não trabalham como chofer, porque o chofer é o robotáxi e o FSD. Mas vamos supor que seja isso que eu falei, um aluguel de $12.000, certo? Então nós temos aqui $12.000 vezes por ano, dá 1,2 trilhão de lucro por ano, vezes 30 PL, 36 trilhões de dólares de valuation, somando o resto do negócio, dá 41 tri. Então, 41.820 dividido por 720 dá 58 vezes o valuation atual. Lembrando que o mundo vai mudar. Hoje, a empresa mais valiosa do mundo vale 3,5 trilhão, certo? Então, Wagner, se a empresa mais valiosa do mundo hoje vale 3,5 trilhão, como diabos você acha que a Tesla pode valer 41 trilhões, ou seja, quase 15 vezes mais, 12 vezes mais, digamos? É simples. Os Optimus Droid e os robotáxi, o Optimus Droid FSD, tudo isso vai criar uma era de abundância que vai fazer a economia mundial aumentar muito mais do que 12 vezes. Porque tudo vai cair de preço, vai ser uma coisa deflacionária. Nós vamos ter uma situação na qual nunca mais vamos falar de pessoas passando fome, nem nada disso e tal. Por quê? Porque vai ser uma era de abundância para a humanidade por causa... Produto interno bruto é valor dividido por quantidade de pessoas. Imagine se a quantidade de pessoas não é mais um problema. Hoje existe uma escassez gigantesca de mão de obra. Mais de 70% dos trabalhos que seriam necessários não são atendidos. Vamos supor que você pudesse ser atendido por um Optimus Droid como um enfermeiro toda vez que você se machuca, etc, etc. Ok. Então as pessoas vão perder os empregos, Wagner. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Lembrem-se do que eu falei, senhores. A frota de robôs vai ser 100 milhões de robôs. A população mundial é 10 bilhões. Ou seja, menos de 1% da população mundial é sintética, é robô. Então esses robôs, embora estejam gerando uma abundância nunca jamais vista na Terra, eles são só 1% da população. Por quê, Wagner? Porque eles trabalham 24 horas por dia, eles não ficam doentes, eles não roubam os patrões, eles não assediam sexualmente os coleguinhas, eles não abandonam o emprego, eles não sabotam a fábrica, eles não furtam dinheiro do caixa, eles não reclamam, não ficam entediados, eles não têm nojinho de fazer um serviço. E quando um desses 100 milhões aprende a fazer uma coisa bem feita, todos os 100 milhões fazem tão bem quanto. Isso é inédito na história do mundo. Imaginem o melhor pizzaiolo do mundo. O melhor de todos. Não há igual. Ok? Agora, imaginem que você ensine esse robô a fazer pizza tão bem quanto esse melhor pizzaiolo do mundo. Sabe o que acontece? Eles partilham o mesmo banco de informações. Com um toque de botão, você pode mandar essa informação para toda a frota, ou seja, os 100 milhões de Optimus Droid vão ser mestres pizzaiolo. Se um souber
por exemplo, remendar um machucado, tratar um problema qualquer de saúde, os 100 milhões sabem. É algo inédito na história da humanidade. Da mesma forma que se um dos carros dirige bem, os 10 milhões dirigem bem. Então, esse é, sendo bem conservador, embora otimista, o meu bull case em Tesla, eu acho que de 10 vezes a 50 vezes é o meu cenário otimista. Obviamente, cenário pessimista é zero. É um meteoro cair na Terra, o mundo acabar, nós sermos arrebatados e o anticristo vir para o mundo. Obviamente isso é pessimista em termos para a companhia, mas para nós seria maravilhoso se o arrebatamento fosse hoje. Então, quer dizer, o que é o cenário pessimista? O pessimista é zero. O pessimista é não sobrar um centavo, todos nós morrermos, uma bomba nuclear explodir, a humanidade ser extinta, ou Cristo voltar e começar a eternidade, que seria maravilhoso. Mas para Tesla nem tanto. Então, quer dizer, cenário pessimista. Por isso que os senhores não compram opções, futuro, faz empréstimo para investir numa empresa. Porque o cenário pessimista é sempre zero. Pode cair um meteoro em cada fábrica da Tesla e um na cabeça do Elon Musk. Ou seja, o valor da empresa é zero. Esse é o cenário pessimista. O cenário otimista é isso, de 8 a 60 vezes. E lembrando, vamos supor que se a gente tivesse 250 milhões de Androids em vez de 100 milhões, aí seria mais de 100 vezes. Mas eu não ouso colocar isso, mas há sempre o risco que pode chegar a tudo isso. E mesmo com 200 milhões de Androids, seria 2% da população mundial. Não atrapalha em nada a chance de você achar um emprego. Entendeu? Mas por que não é 10 bilhões de robôs, Wagner? Porque há o problema de que nós precisamos de silício, nós precisamos de lítio, nós precisamos do plástico, do ferro para produzir essas criaturas. É muito melhor do que um ser humano, porque um ser humano demora 20 anos para se tornar útil. Ele nasce um nenezinho, absolutamente inútil do ponto de vista de trabalho, demora 20 anos para ele começar a ser útil de alguma forma. O robô ele é produzido em um dia, no dia seguinte ele é útil. Então, senhores, esse é o meu bull case, essa é a razão pela qual eu estou investindo meu dinheiro em Tesla, porque vou segurar até 2030. Essas são as razões. Somente com os carros já daria 2 vezes o valor investido. Somente com o FSD daria 3 vezes. Somente com o Robotaxi daria 8 vezes. E com o Optimus Droid dá quase 60 vezes, sendo razoavelmente conservador. Espero que tenham gostado dessa apresentação e até a próxima.